dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um IEGcast. E nesse dia nós estamos aqui com um convidado muito especial, evangelista Otton Soares. Dá um oi aí pra galera. Gente, paz do Senhor, para mim é um prazer estar aqui no IEGcast. Deus abençoe vocês e que seja um momento de edificação aí bem bacana pra gente, esse momento de conversa. Bênção de Deus, né? Nós sentimos honrados, né, pela presença. Ele está aqui ministrando no nosso 7º aniversário da igreja, e foi uma bênção ontem, hoje não será diferente, né? E agora esse EGcast aqui para edificar as nossas vidas. Bom, a primeira pergunta, evangelista Otton, que nós sempre fizemos para os nossos convidados é: como foi o teu encontro com Cristo? Como é que foi que Jesus te encontrou? Tu encontrou Jesus? Como é que foi? Conta aí pro pessoal. Na verdade eu nasci num lar cristão e por influência, né, eu sempre fui para a igreja e tudo mais. Pelo que me lembro, nunca desviei assim, tive momentos de frieza e tal. Com 12 anos eu aceitei Jesus, com 15 eu me batizei, né? E posteriormente a isso, com 17 eu comecei a viver meu chamado. Então são esses 3 ciclos assim, de aceitar Jesus, consciência, de ser batizado, né? A confissão e de viver o chamado que Jesus tinha para minha vida a partir dos 17. Então a gente pode colocar em 3 etapas. É óbvio que, como eu sempre digo, tem muitas pessoas iguais a mim que nasceram num lar com influência cristã, e a partir de um certo momento todos nós temos que tomar a nossa decisão, a nossa escolha, nossa confissão de fé. Então é basicamente assim que eu encontrei Jesus de fato, por influência dos meus pais, que é algo de suma importância, e posteriormente por decisão própria. Que bênção, né? Que bênção. Hoje a gente pode dizer que quem, né, nasceu num berço evangélico é privilegiado, né? Sim, porque totalmente. não teve aí as marcas que o mundo deixa nas pessoas. Mas nós vamos agora então para a hora das perguntas, né? A galera aí de casa fez pergunta no Instagram e as perguntas são surpresa aqui. O nosso convidado não sabe as perguntas, vai ser aqui ao vivo, né? As perguntas vão ser ao vivo, vai ser editado depois. Mas são perguntas surpresas. E eu já vou avisar que às vezes os nossos membros aqui, as pessoas fazem umas perguntas bem pessoais, né? Mas eu também não vi, e nós vamos lá então para as perguntas. A primeira pergunta é: pararia com a itinerância para ser dirigente de uma igreja? Eu acho que a itinerância é uma fase. De fato, existem pessoas que vivem essa fase por mais tempo e existem pessoas que vivem essa fase por menos tempo. Hoje eu ainda não me vejo como dirigente, pastor local fixo numa igreja. Eu já liderei movimento evangelista, onde eu tinha um papel um pouco mais parecido ou mais próximo com o de um pastor, com muitas diferenças, é claro. Já liderei dentro de igreja, não sendo o pastor dessa igreja, mas cada área propõe desafios. Hoje, não. Mas eu creio que daqui a algum tempo isso seja uma realidade que faça mais sentido para mim. São fases e a gente tem que viver cada fase com a intensidade que elas merecem, né? Já aproveitando essa pergunta que foi feita, quanto tempo você está na itinerância? Bom, 2017, a partir de 2017, 6 anos praticamente. 6 anos pregando, 3 anos e meio mais no Rio de Janeiro mesmo, e de uns tempos para cá, 2 anos e meio ao redor do país e outros países também do mundo. Que bênção, né? Você já pregou na Europa, né? Sim. Fora do Brasil. Isso. Uma bênção de Deus. Bom, a próxima pergunta é: você encontra dificuldade no ministério por ser jovem? Já teve algum preconceito? Totalmente. Eu acho que a maior dificuldade de você tentar fazer alguma coisa enquanto jovem é você ser jovem. Acho que os desafios são muito maiores. É óbvio que muitas pessoas olham para esse discurso como um discurso de vitimização, mas, na verdade, a grande questão é que parece que a gente está saindo sempre atrás. A gente tem que provar a todo tempo que a gente não leva isso como brincadeira, que a gente leva isso a sério, que a gente se dedica, que a gente estuda. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais muitos jovens não vivenciam um ministério. Ou dizem que estão esperando para casar, esperando crescer, esperando ter um emprego, esperando amadurecer para depois viver o ministério. E, na verdade, eu vejo na própria Bíblia exemplos como Estevão, Tito, Timóteo,
de homens que eram jovens, mas se disponibilizaram a viver o chamado de Deus. Então, a grande dificuldade de exercer o ministério na juventude é a própria juventude. Verdade. Porque muitas pessoas têm o preconceito de achar que por você ser jovem ou adolescente, você vai fazer as coisas de qualquer jeito, ou você não vai levar a sério, ou você não tem a maturidade necessária. Aí eu costumo dizer o seguinte: não bata a boca com esse tipo de pessoa, mas prove, deixa o tempo mostrar que você realmente se dedica às coisas de Deus e que você leva a sério aquilo que Deus te chamou para fazer. É isso aí, né? Infelizmente a gente sabe que existe esse preconceito, né? Mas cremos que os tempos vão mudar, Sim. né? Eu creio que Deus está levantando aí uma geração de pregadores jovens, Sim. que vão mudar esse conceito, né? Porque o que importa é fazer, né? Como o evangelista falou, fazer as coisas com responsabilidade, né? Isso não tem nada a ver com idade, né? A gente conhece pessoas aí que estão com uma idade avançada já e às vezes não tem responsabilidade nenhuma, né? E acrescentando, eu prego em muitos congressos e eu sempre ouço muito pastores, líderes dizendo nos microfones que a vontade deles, o desejo deles é que essa geração se levante. Os próprios temas dos congressos falam a respeito disso, que essa geração se posicione, que essa geração pregue e tal, mas na prática eu não vejo um apoio tão grande quando essa geração se posiciona. Então fica aqui também esse meu questionamento. A gente quer que essa geração se levante para pregar, mas quando ela se levanta, não há o apoio, a ajuda e o auxílio. E a gente tem que entender que quando o assunto é ministério, quando o assunto é chamado, não existe essa de que eu só preciso da ajuda de Deus. Não, eu preciso da ajuda também dos outros, de outras pessoas, pastores e líderes. Então, ao mesmo tempo que a gente crê que a geração vai ser levantada, a gente tem que se posicionar ajudando para que essa geração venha, então, vivenciar o chamado delas com intensidade. Até mesmo porque eu creio que quando Deus fala que vai abrir portas, tem, claro, o sobrenatural, mas tem também o natural, que é Deus usar alguém para ser uma porta na sua vida, né? Sim, sim. Bom, vamos ver aqui a outra pergunta, é uma pergunta mais pessoal. Eu imagino que todo lugar que você vá tem esse tipo de pergunta. Sim. Aqui alguém perguntou, e a varoa? Ah, não, eu tenho conversado já, eu já estou direcionado nesse aspecto, nesse sentido. Já tem alguém em oração? Tem. Hoje eu tomo muito mais cuidado e tenho muito mais cautela em relação a isso. Então a gente está indo passo a passo, degrau por degrau. Que bênção. E no mais, Deus... Eu costumo dizer que não existe uma pessoa certa para alguém, como se a gente já fosse predestinado para casar com alguém. Eu acredito muito mais que a pessoa que é a certa vai fazer dar certo. Então não existe a pessoa certa, mas alguém que vai fazer dar certo. Quando eu passei a acreditar nisso, as coisas mudaram um pouco mais. A pessoa que vai acrescentar no meu ministério, a pessoa que não vai me atrapalhar, não vai ser pedra no meu sapato. É importante, né? Exato. Então eu acredito muito nisso. E mediante isso eu tenho buscado conhecer mais a pessoa e tem dado muito certo, muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Deus tem me presenteado nesse aspecto para que no ano que vem a gente oficialize isso. Que bênção, que bênção. Então já fica aí a dica, né, para você que talvez está sozinho ou sozinha, né, busca no Senhor, né, faz aí como o evangelista falou, procura conhecer bem a pessoa, né, antes de dar um passo mais sério e com certeza Deus vai abençoar. Bom, a outra pergunta é: qual foi seu passo inicial para começar esse projeto na sua vida? Diz o que? De pregação? Deve ser, não fala nada, ministério. mas deve ser repete ministério. Aí, só pra eu... Qual foi seu passo inicial para começar esse projeto na sua vida? Estudar. Estudar, porque as pessoas acham que pregar a palavra, diferente de outras coisas, não depende de estudar. Depende da questão espiritual, orar, é óbvio que depende. Mas quando a gente se dedica em estudar, a gente está mostrando que a gente está levando a sério e a gente tem conteúdo para apresentar para os outros. Acredito muito nisso. Quando Jesus ele se apresentou, muitas das falas de Jesus Cristo eram embasadas na lei de Moisés, que ele estudou quando era jovem por ser judeu. Então ninguém que não estude não vai ter nada para apresentar. Então esse é o primeiro passo que eu falo, que eu tomei, e que eu passo para que a geração que me ouve também possa tomar para viver o seu chamado em Deus. Isso é um fato interessante, que às vezes eu já ouvi muitas pessoas dizendo uma frase que é muito usada,
Deus não escolhe capacitados, mas capacita escolhidos. Exato. Aí pessoas se privam de ter um estudo, Sim. de buscar, e quando a gente olhar para a Bíblia, Paulo era muito capacitado em termos de estudo. Exato. Né? Moisés, um grande estudioso. Estevão, né? O próprio Estevão. E isso é um erro. Eu penso que Deus, sim, ele escolhe pessoas que não estão capacitadas, mas sim que se esforcem para se capacitar. Porque, na verdade, a improbabilidade foi o que você falou. A improbabilidade não é uma desculpa para eu permanecer na ociosidade. Eu sou improvável, sou. Não merecia que Deus me chamasse? Não merecia. Mas agora que ele me chamou, preciso levar a sério. Porque Pedro teve a fase de pescador e depois de pregador. Ele precisou se dedicar para que pudesse saber do que ele estava falando e pregando. Eu acho isso muito importante. A gente fala muito aqui sobre isso, sobre estudar a Bíblia, né? Nós temos um curso aqui na igreja e é muito importante, né? Para a gente não ficar... daqui a pouco, qualquer palavra que vem, que se ouve, a pessoa... Eu já vi pessoas virem comentar comigo a respeito de coisas. Tá na Bíblia, eu vi tal coisa na Bíblia. Aí eu pergunto, mas na Bíblia tu viu? Sim. Aí a pessoa viu num filme ou numa novela, que não tem nada a ver com a Bíblia, e aí ainda... O profeta Isaías, pastor, ele fala que o povo de Deus ia cair por falta de conhecimento. Ele fala isso antes do povo ir para o exílio, ou seja, ele já estava cravando aquilo, porque ele via isso nas pessoas. Então não há poder maior que o conhecimento, porque essa caneca você pode tirar de mim, a minha roupa e tudo mais, meu dinheiro, mas o conhecimento não. Então isso é algo muito fantástico, é o tesouro que a gente tem de fato. É verdade, é verdade. Bom, a próxima pergunta aqui é alguém que provavelmente lhe segue, que já sabe que você tem livro, né? Você tem 2 livros já, né, escritos, e a pessoa que está perguntando como faz para adquirir os seus livros. Os meus 2 livros foram lançados nas mesmas editoras. Então, o que vale para um, vale para outro. Você pode encontrar em forma física e em forma digital. Digital na Amazon e na Eduz. Física na editora PS. Para ficar mais fácil, já que me seguem ou vão me seguir, lá no meu Instagram, na bio, tem o link de todos esses livros. Do digital, do físico, A Nostalgia do Primeiro Amor, que é o primeiro livro, e digital e físico do Antes de Errar, que eu lancei esse ano agora. Então, é muito mais fácil do que eu falar aqui, é você correr no link. Se esse episódio vai ser postado, talvez vocês consigam colocar na descrição do vídeo os links para vocês acharem, tá bom? E é óbvio que os livros digitais são mais baratos. Para quem consegue ler, tem concentração e disciplina, compre os digitais, porque você compra hoje e hoje mesmo você já começa a ler. Físico você tem que esperar e está um pouco mais caro. Mas compre sim, que você vai ser bastante edificado. Antes de Errar e Nostalgia do Primeiro Amor. Que benção. E como é que surgiu assim esse desejo, essa ideia, essa vontade de escrever esses livros? É porque, na verdade, existem 2 coisas que eu faço muito antes de pregar e que hoje me ajudam. Que é editar vídeos e escrever. Eu escrevo desde os 10 e edito vídeo desde os 12. Então, hoje, essas 2 coisas me ajudam muito. Você mesmo me perguntou quem é que edita os meus vídeos. Eu mesmo falei que eu mesmo edito, que eu tenho essa formação. Então, eu comecei a escrever antes de começar a pregar. Então, eu já escrevia, só não publicava os meus livros. Agora, como tem gente para ler, eu fui lá e coloquei na prática essas ideias. Eu trouxe bastante da cultura anos 80, anos 90 e um pouco da cultura dos anos 2000, numa linguagem mais jovial, fácil de ser compreendida e dentro de uma ficção, coisa que você não acha muito. Então, os livros que eu estou falando, os 2, envolvem ficção e são livros cristãos. Envolvem viagem no tempo e são livros cristãos que vão te edificar em relação a passado e futuro. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Daí que saiu e surgiu o meu desejo em escrever esses livros. Que bênção, né? Então já fica aí a dica para você, corre lá para adquirir o livro, vai ser algo que vai edificar a tua vida, eu creio nisso, né? O evangelista Otto, uma bênção de Deus, né? E com certeza vai ser uma bênção se você adquirir esse livro. Sim. Bom, vamos lá, a próxima pergunta é: maior decepção e maior bênção ministerial? Nossa, acho que assim, eu creio que a maior decepção... Vamos para a maior bênção, que é mais fácil. Eu acho que a maior bênção que eu recebi no meu ministério, e ainda recebo, é de fato as almas que Deus me permite ganhar quando eu prego. Eu acho que não tem presente maior. Verdade. Porque se meu propósito não for esse, meu propósito vai ser outro. Dinheiro, fama, qualquer coisa. Então eu costumo dizer que a minha bênção maior no ministério é ver pessoas sendo edificadas e almas se rendendo aos pés de Jesus. Agora, a maior decepção, se eu fosse colocar assim uma coisa, eu diria que lá no início do meu ministério eu deveria ter
confiado mais nas pessoas que estavam a fim de me ajudar, de colaborar para o meu crescimento. Por quê? Quando a gente tem um projeto muito grande, eu costumo dizer isso, e isso que eu vou falar aqui, gente, não é sinônimo de soberba, nem de nada disso. Isso aqui é convicção. Convicção é diferente de soberba. Por que convicção é diferente de soberba? Quando eu iniciei o meu ministério, eu já sabia o que Deus ia me fazer na minha vida e aonde Ele ia me levar. Quando você sabe onde Deus vai te levar, você se prepara. Verdade. Você tem a consciência. Quando você sabe aonde Deus vai te levar, você se capacita. Você se capacita para viver aquilo. E eu sempre me capacitei. O problema é que quando a gente se dedica muito em se capacitar e esquece dos outros, a gente perde muitas amizades. E isso não é necessariamente algo que Deus quer. É óbvio, como eu preguei ontem, tem pessoas que têm que sair das nossas vidas para a gente viver projetos que Deus quer que a gente viva. Mas isso não significa que a gente tem que entrar numa redoma, numa bolha e se isolar de todo mundo. E essa é a minha maior decepção. Porque quando você começa a dar mais prioridade para as coisas do que para as pessoas, naturalmente você vai se isolando cada vez mais. E quando você perceber, não vai ter tanta gente para te ajudar, você vai ficar sozinho, você vai ficar solitário, e com isso as coisas vão ficar mais difíceis de andar. Hoje eu compreendo isso melhor, mas no início não. Então eu pensava assim, não, os outros que fiquem para trás, os outros que me deixem de uma vez para que eu viva aquilo que Deus tem para mim. Mas no final das contas, o que adianta você ter uma festa onde só você vai poder festejar e celebrar? Então Deus, Ele sempre ministra os nossos corações sobre isso, para que a gente venha manter quem é necessário ficar perto da gente, em vez da gente simplesmente descartar como se a gente fosse viver outro nível. Não, eu vou subir o degrau, todo mundo tem que ficar, eu vou subir de nível, todo mundo tem que ficar. Não, tem pessoas que vão continuar com você, porque apesar de não terem muito para oferecer, você vai ter muito para oferecer para elas. Apesar delas não terem recurso, você vai ter recurso para abençoá-las. Então tem pessoas que Deus vai deixar ficar na sua vida para que você seja ponte para que elas sejam abençoadas e sejam honradas por Ele. Eu acredito muito nisso. Amém, é verdade. A próxima pergunta aqui é falando sobre... a gente sabe, né, que a itinerância, a pessoa às vezes viaja muito, né? O teu caso, nós estávamos conversando lá em casa, e a pergunta a próxima pergunta cabe nisso. A pessoa está perguntando como fica amigos e família com a itinerância. É difícil? Talvez seja difícil até criar um vínculo. Eu acredito que é isso que as pessoas... Pastor, eu não sou nada contra quem faz isso. Mas se você for observar, eu viajo muito e tal, prego muito, mas eu não sou o cara que prega 30 vezes por mês. A minha média, e eu tenho uma média de viagens e de agendas, que é de 10 a 15 por mês. Tem mês que passa, mas é muito raro. Igual setembro foram 9 estados, 17 viagens. O problema na verdade não, eu digo que é uma qualidade. Eu priorizo muito o tempo de qualidade com a minha família. Então, eu falei para você que eu vou tirar férias agora, final de ano. Eu não vou esperar uma férias de fim de ano para ter um tempo com a minha família. Eu prego quinta, sexta, sábado, domingo, raramente segunda, e os outros dias eu priorizo para minha família. Então, eu costumo dizer que a base, falei sobre isso ontem, inclusive, aqui, né? Que o nosso, eu não lembro a palavra que eu usei, não era alicerce, refúgio. O nosso refúgio é a nossa família. Sentimental, emocional, o nosso refúgio é a nossa família. Então, essa pergunta aí, ela vem bem a calhar, porque a gente precisa entender que Deus não vai se agradar de mim se eu, fazendo a obra dele, me esquecer dos meus. Eu até repito essa frase. Deus não vai se agradar do que eu estou fazendo se o que eu estou fazendo está me afastando dos meus, está me isolando. Deus jamais vai querer isso para mim, e Deus jamais vai desejar isso para mim. Então, a gente precisa ter o tempo de qualidade e o equilíbrio. Se você quiser saber mais sobre equilíbrio, leia Timóteo. Timóteo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, fala sobre equilíbrio. O quanto a gente tem que dosar a nossa vida, vivê-la de maneira plena, de maneira íntegra. Então, através disso, a gente entende que Deus, quando Ele chama a gente, não é para isolar a gente. É óbvio que tem pessoas que falam, não, mas eu sou separado. Cara, não entenda mal. Você é separado das concupiscências do mundo, mas não das pessoas que estão à sua volta, que precisam de você e que você também precisa delas. Deus, Ele prioriza muito a comunhão. Então, eu tenho isso como base do meu ministério e eu posso falar com orgulho que eu nunca tive esse desejo ensandecido de ficar pregando, ficar meses fora de casa. Eu nunca desejei isso, sabe? Eu nunca quis isso para mim. Então, hoje eu estou aí tranquilo. Graças a Deus, sempre tive equilíbrio e sabedoria para reger essa questão. Já, né, dando aqui eu acho que entra já nessa questão também, qual foi o lugar mais difícil que você pregou
não quiser dizer o ministério. Não, depende muito. Eu acredito a cidade, de repente o estado, o país. Depende muito do quesito de difícil, né? Porque a gente passa por algumas experiências boas, algumas experiências nem tão boas. Se eu fosse puxar na memória aqui, é óbvio que eu não vou falar igreja, nem estado, até porque é antiético o nome da igreja, o nome do ministério. Mas houve um lugar onde eu estava bem cansado, eu já tinha pregado 3 vezes no estado respectivo, e eu ia pregar pela última vez. Seria a minha 4ª pregação para ir para casa. E não tive nenhum aporte, me deixaram num lugar assim, numa casa que não era muito agradável de ficar. Mas eu acho que o principal disso que eu vou falar agora foi a recepção, que foi péssima. As pessoas acham que chamar um pregador e pagar uma oferta tá tranquilo. Mas você precisa entender, ou vocês precisam entender, que a recepção conta demais. Porque nós que, ainda mais eu que viajo, e eu não sou o único que viaja sozinho, a maioria viaja sozinho, porque pagar passagem aérea hoje para 2 pessoas é um gasto tremendo, você sabe disso, é um gasto tremendo. Eu não sou o único que viaja sozinho, mas quando você vai sozinho, se você que convida alguém tem que saber que essa pessoa não faz parte do seu ciclo de intimidade, nem de amizade, nem de família. Então, não é que a pessoa seja retraída, não é que a pessoa seja tímida, é que ela não faz parte da sua intimidade. Não está acostumado com aquele ciclo de pessoas, né? E aí, para muitas pessoas, parece que é difícil entender isso. E aí a gente passa por um grande problema no quesito a isso. Eu acho que esse foi o grande problema que eu enfrentei, assim. Teve lugares que, infelizmente, mas aí é normal, a gente acaba adoecendo. Aí as pessoas têm que ter um trabalho dobrado em relação a nós, que a gente está longe de casa e tal, medicamento. Mas no quesito a isso, Deus nunca deixou passar por algo assim tão, que eu posso dizer, tão negativo, entendeu? Uhum. E qual foi a cidade ou lugar, agora a pergunta é o contrário, que melhor que você mais se sentiu em casa, que foi, né, nesse requisito todo aí? Teve algum lugar especial que te marcou, que tal lugar foi uma bênção? Aí, graças a Deus, tem vários, né? Graças a Deus não tem um só, assim, que eu posso dizer. Eu posso dizer que tem, e aí para generalizar, eu vou estar englobando todos, os lugares que eu sou bem recebido no Nordeste, né, os lugares que eu vou, em Goiânia, os lugares que eu vou também em Goiânia. Basicamente são esses lugares que eu gosto muito de ir. Claro que tem uma igreja ou outra que você pega um carinho muito grande, mas é óbvio, eu não vou falar para poder não desrespeitar também as outras. Mas a gente sempre tem pessoas que a gente cria uma intimidade de primeira e aí fica até prazeroso voltar para o lugar, entendeu? E outra pergunta aqui tem alguma cidade ou estado que você sonha em pregar? Estados Unidos. Aí seria um país, no caso, né? Estados Unidos. Ano que vem, janeiro, eu vou para o Canadá, vou ficar um pouco perto, vou ter a noção mais ou menos de como é, mas eu penso muito em ir para lá, tenho um sonho de ir para lá, entendeu? Que bênção. Tinha de ir para a Europa, fui, graças a Deus, agora é Estados Unidos. Fora do Brasil, você foi para a Europa já, né? Foi Paraguai e 5 países da Europa. Que bênção. Isso. Outra pergunta aqui é: seus sonhos e projetos para o futuro, quais são? Continuar pregando e, digamos que, quanto mais melhor nesse sentido, concretizar o meu ministério no meu bairro local, Engenheiro Passos, meu bairro lá em Resende, coisa que a gente já está fazendo. De fato, eu não posso dizer para você o que Deus tem para mim, porque eu não conheço tudo. Aliás, ninguém conhece o que Deus tem para o nosso amanhã, né? A gente precisa amar as mudanças que Deus provoca nas nossas vidas. Eu acho que essa é a palavra. A gente precisa amar as mudanças que Deus promove nas nossas vidas, e algumas são bruscas, algumas são de repente mesmo. Então, assim como foi a internet, assim como foi tanta coisa na minha vida, eu estou esperando e aguardando. Os meus projetos é continuar pregando, concretizar o meu ministério no meu bairro local, mas vamos ver o que Deus tem para mim. Hoje as pessoas chegam em mim e falam: quando é que você vai abrir a igreja sua e coisa e tal, e coisa e tal. Calma, gente, não é bem assim. Meu objetivo não é esse. Mas eu falei, e vou reiterar, Deus, ele muda as coisas muito rápido. O problema de muita gente é querer ser resistente diante das mudanças que o próprio Deus promove nas nossas vidas. Tem mudança que a gente busca pra gente, mas tem mudança que Deus promove e a gente não pode ser resistente a elas. A gente tem que abraçar o processo e dizer: Deus, se é para minha melhora, se é para me abençoar, se é para me prosperar, independente dos meios que o Senhor for usar, use eles.
vá pelo caminho que o Senhor quiser ir, me guie pela maneira como o Senhor quiser guiar, mas faz conforme a tua vontade, porque a própria Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. E como você mesmo falou ontem, né? E até o tempo também, né? Tem pessoas que não querem esperar o tempo determinado por Deus, né? E é preciso esperar esse tempo. Bom, temos aqui a última pergunta, que é: comente sobre uma experiência sobrenatural da parte de Deus, algo que te marcou. Quando eu comecei a pregar, eu comecei a pregar nas ruas. Eu, inclusive, nem tinha citado isso. Eu não comecei a pregar dentro das igrejas, não. Comecei nas ruas, nas praças, nas rodoviárias e tudo mais. E eu lembro que no começo eu tinha um amigo que ia comigo evangelizar e pregar. Sempre que conta essa história eu arrepio demais. E a gente, numa tarde de sábado, a gente evangelizou algumas pessoas no parque da cidade, e dentre elas uma senhora católica. E aí, beleza, evangelizamos e tal, oramos por ela e tal. Aí quando eu voltei e fui jantar e fui dormir, eu tive uma experiência de arrebatamento. Para quem acredita nisso, para quem não acredita, tudo bem também. Eu fui transportado, digamos assim, para a cozinha da minha casa. Lembro como se fosse hoje. Não era um sonho de fato. Isso é fato que não era um sonho, porque eu não tinha dormido. Então é fato que isso não era um sonho. Só estava eu, é claro, não tinha uma testemunha para isso. E aí, na cozinha da minha casa, eu, sentado na cadeira, vi essa mulher entrando dentro da minha casa, mas o semblante dela não era o mesmo da mesma mulher que eu vi. Era a mesma pessoa, mas não era o mesmo semblante. E aí uma voz disse: ela é minha, e a partir dali eu vi com o que eu estava mexendo, com o cenário espiritual, que ele existe, não tem para onde correr, não tem como. Eu lembro que quando eu comecei isso março de 2017, novembro de 2017 até março de 2018, esse foi o período meu evangelizando até pregar na primeira igreja, novembro de 2017 até março de 2018. Então foi 5 meses aí só pregando na rua, sem pregar dentro da igreja. Foi nesses 5 meses que eu tive várias experiências iguais a essa. E aí eu percebi aonde eu estava entrando, comecei a me dedicar mais a jejum, a oração, e Deus foi me direcionando mediante isso, fora os pastores e as pessoas que foram me dando direcionamento, porque não é uma coisa fácil de se lidar. Né? E eu ainda era adolescente, 17 anos, foi essa experiência que mais me marcou, porque a partir dali, eu que não achava, ou não acreditava tanto no cenário espiritual, porque eu achava, chega lá, entrega um folheto, fala Jesus te ama, acabou. Existe um cenário espiritual por trás. Com certeza. Força da luz, força das trevas, força do bem, força do mal. Foi a partir dali que eu comecei a levar mais a sério isso, entendeu? E é algo que às vezes as pessoas negligenciam, né? Eu sempre costumo dizer, gente, se a gente acredita em Deus, o oposto é o diabo, né? Então, existe o bem e existe o mal, né? Infelizmente, as pessoas às vezes até brincam com isso e depois não entendem porque se as suas vidas estão tão difíceis, o negócio né, parece estar amarrado, está complicado. E, na verdade, às vezes as pessoas brincam, né? E deixam de acreditar nisso. Mas, enfim, nós queremos agora, né, ouvir uma mensagem, deixa uma mensagem para quem está ouvindo, né, uma mensagem breve, algo que Deus colocou já aí no teu coração, que você queira passar para o pessoal, para nós estar encerrando, então. Baseado em tudo que a gente conversou aqui e tal, foi bem objetivo, foi bem prático. Eu queria dizer para você, acerca de um dos pontos que a gente levantou aqui sobre chamado, sobre ministério, lá no começo, quando você me perguntou sobre exercer o ministério sendo jovem. Não permita, e isso é Bíblia, né? Não permita que ninguém te menospreze ou te despreze por ser jovem. Paulo escrevendo, ele vai dizer isso, vai escrever isso. A gente precisa entender que existe tempo para amadurecer, tempo para se desenvolver, tempo para plantar e tempo para colher aquilo que a gente plantou. Então não queira se apressar e não perca tempo, essa é a palavra, não perca tempo querendo provar para os outros aquilo que Deus entregou para você. Se dedique para viver o que Deus entregou para você, porque o tempo vai mostrar para as pessoas que Deus é na tua vida e que você leva a sério o que Ele tem contigo. Eu costumo pegar o exemplo de José. As pessoas dizem que ele errou, que ele acertou em contar o sonho. Não cabe a mim dizer isso. O que cabe é que ele tinha sonho e era Deus que estava dando. Então, se é para contar ou se não é, não cabe a mim dizer. Porque, de verdade, eu prefiro pregar que é para você viver o que Deus te entregou em sonho do que pregar se é para contar ou não. Eu prefiro muito mais dizer, viva aquilo que você está sonhando,
viva o sonho que Deus te deu, em vez de ficar se preocupando se deve ou não contar. Porque no momento certo, as pessoas que são para te ajudar e que vão ser enviadas para te ajudar, o próprio Deus vai colocar. E quem não vai te ajudar, Deus vai retirar. Então, leve isso a sério e cumpra o chamado que Deus te deu, o sonho que Deus te concedeu. Amém. Obrigado, né, evangelista Otton. Foi um prazer, uma honra para nós. Amém. Toda te minha. ter aqui, né, com a gente. E você também, né, que está aí sempre acompanhando o nosso IEGcast, não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixa aí o seu joinha, ativa o sininho, porque quando for lançado algum vídeo, algum conteúdo, você vai ser notificado. Queremos encerrar, então, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde e o teu ministério, em nome de Jesus.